Olá, está começando o Hot News Eleições, seja bem-vindo e agradecemos a sua audiência. A Rádio Hot 107 FM, cumprindo com a sua função social e com o objetivo de fornecer informações de qualidade aos seus ouvintes durante as eleições municipais 2024, estará realizando sabatinas com todos os candidatos a prefeito de 8 cidades do Centro-Oeste paulista. Hoje entrevistaremos o candidato a prefeito da cidade de Pederneiras, Vicente Minguilli, do partido MDB. Seja bem-vindo, candidato. Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, mais essa entrevista, de poder falar das nossas propostas, o que nós pensamos para a nossa Pederneiras. Eu, Lincoln Augusto, serei o mediador da sabatina e me acompanha o professor de História, Sociologia e Filosofia, Wilton Moreto, que será o responsável pela condução das perguntas. As regras dessa sabatina foram enviadas previamente por e-mail e apresentadas em reunião online a todos os candidatos. De forma objetiva, o candidato terá 20 minutos para responder 9 temas de interesse público previamente definidos e idênticos para todos os candidatos da mesma cidade, em respeito ao princípio da isonomia. Além disso, haverá 3 minutos para suas considerações finais. Poderá intervir ao longo da entrevista para orientá-lo a passar para a próxima pergunta, assegurando que todas as questões sejam devidamente respondidas. Candidato, vamos iniciar? Bora! O tempo de 20 minutos começa a contar a partir de agora. Hot News Eleições, o seu voto é a sua voz. Candidato, seja novamente bem-vindo aos nossos estúdios. Aqui quem vos fala é o Wilton Moreto. Vamos então para as questões que a população de Pederneiras tanto quer as suas respostas. Então, primeiro vamos falar de administração pública, né? O prefeito, como chefe do executivo, é o responsável, então, por essa parte. Como prefeito, você pretende manter, aumentar ou diminuir as secretarias municipais e cargos comissionados? Moreto e a todos os ouvintes que nos ouvem aqui na Rádio 107. Olha, eu sempre defendi uma administração enxuta, onde a gente precisa diminuir os cargos, vamos dizer assim, os cargos de confiança que a população tanto acompanha aí, né? A gente vê que precisa diminuir o número de secretarias, mas sem prejudicar o funcionalismo da administração. Essa foi uma bandeira nossa em 2016, quando a gente se colocou à disposição como prefeito, e fizemos isso quando eleito. Diminuímos as secretarias, enxugamos a máquina pública, diminuímos os cargos de confiança, colocamos cargos de confiança técnicos em suas respectivas áreas, né, pessoas eficientes, e o que a gente vê hoje é um pouco diferente daquilo que a gente vinha fazendo na nossa administração. A gente vê uma prefeitura inchada, com secretarias que foram criadas nessa administração, com cargos de confiança que foram colocados nessa administração, e uma coisa que eu não consigo entender, com todo o respeito, é como que pode, por exemplo, Moreto e toda a população que nos ouve, como pode, por exemplo, um professor de geografia ocupar um cargo na saúde pública. Quer dizer, não tem conhecimento técnico da área. Então a gente precisa ter respeito com o dinheiro público, a gente precisa zelar por uma boa administração, por um bom funcionamento da máquina administrativa, e a gente sempre defendeu que a prefeitura tem que ter aí, vamos dizer assim, uma administração enxuta e de bom funcionamento. Passamos agora para o segundo tema. Então, quais são suas propostas para o setor de educação? As escolas em Pederneiras estão todas municipalizadas, ainda tem escolas estaduais. Você pretende implantar mais escolas em tempo integral? E também a questão das creches, que é a grande demanda de todos os municípios. Olha, no último ano da nossa administração, Moreto, a gente fez uma administração muito voltada principalmente na questão de creche, porque é uma demanda muito alta. Os pais, as mães, as famílias precisam trabalhar e precisam deixar suas crianças em locais adequados, como a creche, para ter um bom cuidado, um bom crescimento. E na época, no nosso último ano, as filas, a gente tinha uma demanda em torno de 10 famílias ali aguardando a oportunidade de ter uma vaga na creche. Hoje, essa demanda
existe uma fila de 120 famílias. Então são 120 famílias hoje esperando uma oportunidade na creche. E na época nós fizemos ampliações da creche, fizemos reformas, inauguramos creches na nossa administração, né? Até a creche que foi inaugurada há pouco tempo atrás foi uma creche que a gente buscou na nossa época junto ao governo do estado. A gente precisa investir nisso. A gente precisa dar oportunidade ao pai e à mãe de família poder trabalhar e deixar o seu filho com segurança. E os investimentos na área da educação? Precisamos investir na frota municipal, né? Nós temos ainda veículos que já estão ficando inadequados para o uso, principalmente estudantes que estudam nos distritos municipais, como Santelmo, Vanglória e Goianás. Precisamos fazer essa renovação da frota municipal nesse sentido. Precisamos adequar as escolas públicas com reformas e com quadras poliesportivas. Nós encontramos hoje algumas escolas que não têm quadras poliesportivas. Precisamos fazer essas adequações. Mas mais do que isso, Moreto, nós precisamos valorizar o professor. O governo federal fez a equiparação salarial dos professores e os municípios tinham que acompanhar essa equiparação salarial. E não foi feito nessa administração. Quando prefeito, nós fizemos a equiparação salarial dos professores e hoje na atual administração está falho, não foi feita essa equiparação salarial. Então a gente pretende valorizar os professores, fazer o reajuste, equiparar conforme o governo federal, a lei do governo federal pede, né, para que os municípios façam essa readequação do teto do salário dos professores, para a gente poder valorizar os nossos professores também, que é muito importante. A gente tendo os profissionais na área de educação sendo valorizados, consequentemente, isso reflete na qualidade de ensino. O IDEB, nesse ano de 2024, em Pederneiras, caiu, que é a nota, né, que vamos dizer assim, que classifica o município, a cidade, sobre a educação caiu, a nota do IDEB caiu, e nós precisamos fazer o máximo, Moreto, de fazer os investimentos nos prédios públicos, na infraestrutura, na segurança do transporte escolar, na oportunidade de vaga de creche para as pessoas e também valorizar os funcionários, os educadores, que são os professores aí, que são o grande alicerce aí de todo desenvolvimento do nosso futuro, vamos dizer assim, que são as nossas crianças. Outro setor bastante cobrado pela população é a saúde, né? Então, quais são suas propostas para essa área que demanda muito recurso e que sempre carece de investimento, porque as verbas nunca são suficientes? Moreto, eu sou um incansável entusiasta do Hospital de Pederneiras da nossa Santa Casa. Na minha administração, procurei trabalhar muito para fazer os investimentos necessários no hospital. Se comprometemos na época de trazer a UTI para Pederneiras, trouxemos a UTI para Pederneiras com leitos. Poucas cidades tinham na época. Pederneiras e Lençóis da região eram as únicas que tinham os leitos de UTI aqui da nossa região. Uma vez o prefeito Prado nos visitou e falou: Vicente, você parou para reparar que Pederneiras e Lençóis são uma das poucas cidades que tem um leito de UTI? E foi uma grande conquista que a gente conseguiu na época. Fizemos a reforma do pronto-socorro, ampliamos o pronto-socorro com 3 salas de emergência, trouxemos uma máquina de tomografia para o hospital, e a nossa intenção era continuar esses investimentos no hospital, porque eu entendo que é ali que, quando, vamos dizer assim, as pessoas procuram sanar as suas dificuldades, sanar o seu problema de saúde, é no hospital. Precisamos, eu digo, melhorar as condições do hospital da Santa Casa de Pederneiras, onde a pessoa vá para o hospital e tenha o seu problema resolvido, para não depender de Bauru, para não depender de hospitais estaduais. E é possível fazer isso, mas precisa ser feita uma gestão na saúde pública. Precisamos também fortalecer os postos de saúde nos bairros. É importante que tenha médico, como a gente tinha colocado, médico em todos os postos do período de funcionamento, para atender a população. Ampliamos o número de agentes comunitários, de agentes da saúde, né, que atendia a comunidade. Nós tínhamos em torno de 21
agentes da saúde, a gente pulou para mais de 50 agentes de saúde para poder fazer uma boa cobertura e atender toda a demanda da cidade. E a gente precisa continuar nessa ampliação para atender bem a população. Fazendo os postos de saúde funcionando bem e o hospital funcionando bem, Moreto, é essa a nossa intenção, é fazer uma boa gestão pública. E eu gosto muito de falar de saúde pública porque foi o carro-chefe da nossa administração. Foi onde a gente mais investiu. E a gente entende que não adianta construir muros, novos prédios, se a gente não resolve aquilo que a gente precisa, que é o nosso hospital. E fazer funcionar os postos de saúde e atender a população. Nós temos filas de exames, nós temos filas de cirurgias que precisam ter uma atenção pelo poder público. Nós temos conversado com a população e sentido a falta de oportunidade de realizar o exame e a falta de oportunidade de fazer a cirurgia que tanta pessoa precisa. Coisa de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até já escutamos isso nos bairros. Então a gente precisa urgente dar uma atenção, cuidar desse setor com muito carinho, dar atenção aos agentes de saúde, né, para poder dar uma cobertura maior na cidade, enfim, e fazer todos os investimentos necessários. Temos uma proposta que é trazer mais especialidades para o hospital, trazer mais exames que possam ser realizados dentro do hospital para trazer um diagnóstico rápido aos pacientes. E também temos uma proposta que é ampliar o atendimento pediátrico, né, para as nossas crianças nos finais de semana. Porque nos finais de semana nós estamos sem a cobertura de atendimento pediátrico. Então, assim, basicamente, resumindo, nossa intenção é fortalecer o hospital, a Santa Casa, para que as pessoas possam ser atendidas e ter o seu problema resolvido na cidade, fortalecer os postos de saúde e trabalhar na questão da ampliação do atendimento pediátrico e fazer o funcionamento da saúde pública realmente funcionar de forma ágil, rápida, para atender a população. No que diz respeito à segurança pública, de que forma você pretende atuar? Pretende aumentar a atividade delegada? Guarda Civil Metropolitana é uma opção? E também a questão do vídeo monitoramento, o que você pensa a respeito disso? Moreto, lá em 2016, e a toda a população que nos ouve, foi uma das nossas propostas a criação da GCM, que é a Guarda Civil Municipal, né? E nós tínhamos isso como um intuito de trazer mais fortalecimento na segurança pública da cidade, auxiliando a Polícia Militar, auxiliando a Polícia Civil, né? Tendo aí uma união das forças para trazer mais segurança para a cidade. Foi nossa proposta em 2016 e foi a única coisa que a gente não conseguiu cumprir, vamos dizer assim, com todas as metas que a gente tinha se comprometido com a população, que era implantar a Guarda Civil Municipal. A Câmara, a gente tentou fazer a criação, a Câmara naquele momento entendeu que não era necessário, mas tudo bem. Aí a gente está hoje aqui novamente, no nosso plano de governo, na nossa proposta, a criação da Guarda Civil Municipal. Porque eu entendo que é muito importante a gente ter mais patrulhamento, juntar as forças. Tem muitas cidades, como até menores que Pederneiras, que tem a Guarda Municipal. A importância da Guarda Municipal é atender a segurança dos prédios públicos e do comércio local. Então nós estamos com essa proposta novamente e espero conseguir realizar esse sonho e também fazer aí o vídeo monitoramento, que é muito importante também para trazer essa sensação de segurança, fazer uma central de vídeo monitoramento. E a atividade delegada foi na nossa administração que a gente conseguiu firmar o convênio com o governo do estado e até hoje está aí funcionando, tendo policiais aí trabalhando aí no contraturno deles aí. Então, segurança pública é uma das nossas prioridades. No que diz respeito à geração de empregos, de que forma estimular a chegada de novas empresas, como pretende agir? O Distrito Industrial de Pederneiras ainda atende, carece de um novo lugar? Isso eu tenho conversado em todas as empresas que a gente faz as reuniões com as pessoas e conversado muito sobre esse tema. Pederneiras hoje não está dando oportunidade de emprego para as pessoas. Nós estamos vendo cidades vizinhas, até menores que Pederneiras, contratando mão de obra de Pederneiras. Os pederneirenses estão tendo que sair de Pederneiras e ir para cidades vizinhas para procurar emprego.
Nos últimos 3 anos e meio, Moreto, nenhuma empresa veio para a cidade. Nenhuma. Passou a questão do Covid, depois disso nenhuma empresa veio para o nosso município. Isso é muito grave. E a gente vê Macatuba crescendo, a gente vê Boracéia crescendo, a gente vê Itapuí crescendo e Pederneiras parou. E Pederneiras é uma cidade muito privilegiada logisticamente no estado de São Paulo. E a gente precisa incentivar essa geração de emprego. De que maneira? Como que nós vamos resolver esse problema de atrair oportunidades de emprego para a população? É fazer um novo distrito industrial. Porque o distrito que temos hoje não atende mais a demanda. Foi um trabalho que, quando o prefeito, eu, meu vice-prefeito Márcio na época, realizamos, foi a regularização do distrito industrial que começou. Alguns candidatos falam que estão fazendo, mas esse trabalho começou na nossa administração, onde a gente deu a oportunidade de regularizar o distrito industrial e onde muitas empresas fizeram suas ampliações na época em que a gente estava na administração, e mesmo com pandemia, conseguimos trazer empresas para o nosso município. Mas depois disso parou, e Pederneiras precisa crescer. A população de Pederneiras precisa ter oportunidade de emprego na nossa cidade, e é isso que nós estamos se colocando à disposição. Aliás, da nossa prioridade de governo é a número 1, porque a cidade precisa crescer, a população precisa ter renda, o comércio precisa fortalecer. De que maneira? Um novo distrito industrial para atrair novas empresas e também que os empresários já que estão no nosso município possam fazer novos investimentos e o que o poder público poder incentivar na questão fiscal, nós iremos fazer também. Precisamos fazer Pederneiras crescer, colocar Pederneiras para frente. Na infraestrutura urbana, qual que é seu destaque? Asfalto será prioridade na sua gestão? Olha, logicamente que os locais que realmente precisam de asfalto vai ser prioridade. O que não pode é asfaltar onde já tem um asfalto de qualidade, né? Eu falo assim, tem muitos lugares na cidade de Pederneiras que carecem de pavimentação. Nós temos uma por exemplo, que é uma via de acesso entre o bairro Antônio de Conte e o distrito de Vanglória, que a gente estava na época no nosso plano de governo. Infelizmente não conseguimos dar continuidade, mas era um próximo passo, que era realizar essa via de acesso, onde vai beneficiar vários moradores, tanto da cidade de Pederneiras como do distrito de Vanglória. É um acesso ali de em torno de 3 a 4 quilômetros, que a gente precisa fazer essa pavimentação para interligar essa comunicação entre o distrito e a cidade. Tem outros lugares, outros bairros, outras ruas que estão precárias e precisam dessa atenção. Então eu falo assim, ter um olhar clínico para ver aonde realmente precisa esse investimento de asfalto para atender a demanda da população. Na questão da água e esgoto, caso a Sabesp seja privatizada, você pretende manter a empresa mesmo com a terceirização ou de repente criar um serviço autônomo de água e esgoto, como alguns municípios vizinhos, Barra Bonita, Lençóis Paulista e etc. Tá. Moreto, se eu puder voltar um pouco na pergunta anterior. Fique à vontade. E, lógico, terminar as obras que foram iniciadas, como as principais avenidas interligando os bairros. A nossa meta é fazer, vamos dizer assim, começar e terminar essas obras. Então vai ter todo o apoio na nossa administração para terminar essas vias de acesso. Sobre a questão de água e esgoto da Sabesp, que está sendo privatizada, realmente a gente precisa fazer um estudo, né? Para ver a necessidade, qual a realidade do município, para ver se a gente mantém, vamos dizer assim, de uma certa forma privatizada ou trazer isso para o município. Eu tenho uma premissa que eu acho muito difícil a gente trazer essa responsabilidade para o município, porque a gente vê históricos de cidades da nossa região que passam um problema bocado aí com questão de água e esgoto. Então, o serviço privado realmente traz mais qualidade, traz mais benfeitoria na questão de água e esgoto. Mas tudo isso é preciso ter estudos necessários para poder, antes de mais nada, concluir qualquer decisão. Minguile, de que forma as parcerias público-privada podem ser um aliado do futuro prefeito de Pederneiras? Eu sou um entusiasta também da questão da parceria público-privada. Tem áreas que o município vai ser necessário fazer investimentos junto com o poder privado. Não adianta o poder público sozinho querer fazer
obras que são grandes e que demandam de grandes investimentos. Eu vou citar um exemplo, por exemplo. Foi desapropriado a cerâmica de Pederneiras. Se gastou milhões nessa desapropriação da cerâmica de Pederneiras. Para fazer toda a obra que se pensa em fazer naquele local, são mais de 20 milhões. É uma obra muito cara para o município pegar para si, sozinho. Eu entendo que a gente precisa ter parcerias público-privadas. Ali, por exemplo, em vez de a gente ter desapropriado, a atual administração ter desapropriado, era possível fazer um entendimento com o dono da área e, por exemplo, ali fazer uma área de habitação, prédios, casas. E essa empreiteira, por exemplo, iria fazer toda a revitalização daquela área. Entende? Para não onerar a prefeitura. E em vez de a gente gastar 20 milhões ali, a gente gasta 20 milhões, por exemplo, na área da saúde. Por exemplo, a Prainha Municipal de Pederneiras. Precisamos pensar nisso, né? De uma certa forma, ter um cuidado na prainha. Porque sai prefeito, entra prefeito, e por experiência própria, a gente gastou ali na prainha municipal e a gente vê que é um gasto que não dá para suprir. De repente, outro prefeito gasta de novo, outro prefeito gasta de novo. Por isso é interessante pensar em parceria público-privada. Um prefeito deve transparecer seu vínculo com as esferas federal e estadual da administração política ou deve agir de forma independente? Olha, eu acho que antes de mais nada o prefeito tem que defender o seu município, sua cidade. É importantíssimo mostrar os vínculos políticos para ter força também para poder administrar a cidade, tendo o apoio do governo federal e estadual. Muito bem, candidato. O senhor agora dispõe de 3 minutos para suas considerações finais, com o tempo contando a partir desse momento. Obrigado pelo espaço. Os 20 minutos aí deu em cima da pinta, né? Lógico que a gente gostaria, com mais tranquilidade, poder falar de vários outros temas e poder explanar mais as nossas propostas de governo, mas eu já agradeço de antemão a oportunidade da Rádio 107, Hot 107, dar essa oportunidade pra gente, falar o que a gente pensa, né? E estou aqui me colocando à disposição da população de Pederneiras novamente, porque entendo que dá para se fazer um governo muito mais eficiente, um governo, uma gestão, uma pura administração séria, que tenha zelo pelo dinheiro público, que a gente possa priorizar o que realmente a cidade precisa e investir aonde a população está precisando nesse momento e não fazer gastos supérfluos. Estou aqui de coração pedindo o apoio de toda a população de Pederneiras que me dê essa oportunidade, para mim, Vicente Minguilli, e para o meu vice-prefeito Márcio Reia. Eu só peço essa oportunidade, a oportunidade de mostrar que dá para fazer muito mais. Quando o prefeito, Moreto, eu tinha um orçamento de 140 milhões e nós fizemos várias entregas na cidade. Hoje, o orçamento da prefeitura quase que dobrou e a gente não vê a mesma quantidade de entregas para o nosso município. Hoje, com muita humildade, me sinto mais experiente, preparado para poder encarar esse desafio, como a questão do emprego que a gente precisa pensar, como a gente precisa pensar na melhoria da saúde pública, como a gente precisa pensar na questão de habitação, em dar condições da população ter o sonho da casa própria, de poder ter chance de ter o seu lar. É a minha proposta de governo, criar um programa habitacional para atender essa demanda na cidade. Enfim, nós temos um plano de governo muito bacana que a gente gostaria de ter a oportunidade de colocar isso em prática. Eu falo assim que quando a gente se coloca à disposição da população, a gente coloca metas, objetivos. Esses são os meus objetivos para fazer Pederneiras uma cidade para frente, uma cidade em crescimento e em desenvolvimento. Então, gente, mais uma vez, peço a confiança de vocês para mostrar trabalho e colocar Pederneiras para frente. E vote Vicente Minguilli, 15, e Márcio Reia, vice. Recebemos hoje no Hot News Eleições o candidato a prefeito da cidade de Pederneiras, Vicente Minguilli, do partido MDB. Continue acompanhando todos os canais digitais da Hot 107 sem perder nenhuma entrevista com os candidatos a prefeito de 8 cidades do Centro-Oeste Paulista, que são Areiópolis, Igaraçu do Tietê, São Manuel, Barra Bonita,
Pederneiras, Macatuba, Agudos e Lençóis. Até a próxima e agradecemos a sua audiência.